Lucas 17, versículo 11. Vocês acharam aí? Lucas 17, versículo 11. Lemos assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa cidade, uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Repita comigo: pararam de longe. Nem? Olha só. E levantando a voz, disse: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide mostrar-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, curados, né? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Cristo com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondeu Jesus e disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Senhor, falai conosco, nos instruí de acordo com a tua vontade. Abençoai, falai contra a igreja, repreendei todo mal, abençoa cada um que é ofertante e dizimista, e abençoa a tua casa em nome de Jesus. Sentai, irmãos. Irmãos, vamos falar um pouquinho da gratidão que agrada a Deus. Ser grato é uma coisa maravilhosa. Então aprenda a agradecer a Deus por tudo que Deus já te deu, por tudo que você já conquistou, tudo, desde o ar que você respira, o pão que te alimenta, a água, tudo a gente tem que aprender a ser grato. E naquela época, irmãos, uma das coisas piores que tinha era a lepra. Ser leproso era uma doença totalmente terrível naquela época. Além do sofrimento físico, o leproso, ele era excluído da sociedade. Eles eram separados. Lembra que eu disse que eles pararam de longe? Pois é, não podiam chegar perto de ninguém. Eles eram impedidos de ter convívio com a família. Vida religiosa, nem pensar. Só para você entender como é que era naquela época. A lepra era uma doença considerada incurável e vista, olha só, como um castigo divino. Com alguém que cometeu algum pecado, por isso que você nasceu desse jeito, fez alguma coisa, nem então está pagando, é castigo de Deus. Embora a Bíblia diz que Deus não tenta nem é tentado por ninguém, Deus não castiga ninguém. A Bíblia diz em Tiago: cada homem é tentado pela sua própria cobiça. O que torna doente, ele se tornava rejeitado pela comunidade. Eles eram isolados. Olha só, tinha um aviso obrigatório para eles. Quem era leproso não podia vestir roupa boa, não. Não podia. Tinha que andar só com roupa rasgada. Deixar o cabelo solto. Não podia usar o turbante como o judeu usa. Não, tem que estar com o cabelo solto. E quando começava a chegar alguém aproximando dele, o que ele tinha que fazer? Gritar: impuro, impuro! E a pessoa sai correndo. Por isso que o texto diz, aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 12: aqueles homens pararam de longe e gritou: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Eram pessoas sem esperança.
oportunidade. Deve ter escutado a história de Bartimeu cego, que gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Bartimeu gritou mais alto do que uma multidão de 1.000, 2.000 pessoas que caminhavam com Cristo. O homem berrava aos gritos: Jesus, tem misericórdia de mim. A ponto de mandar o cego calar. Mas quanto mais mandava, mais alto ele gritava, porque sabe que a minha oportunidade agora, quem precisa sou eu. Quem está me mandando calar não precisa, eu sei o que eu estou passando. Tem coisas que é só você que pode fazer, é só você que tem que clamar, buscar, orar, né? É você que tem que colocar a mão no arado e falar: Senhor, agora é comigo, e eu vou orar e Deus vai fazer a obra. Então essa era a oportunidade dos leprosos. E esse clamor, irmãos, fez algo muito importante. Reconheceu que aqueles homens tinham uma necessidade. E o que é interessante, a necessidade levou aqueles homens até Jesus. Às vezes a necessidade nos leva até Cristo. Amém. E outra coisa que não está, que você talvez não percebeu lendo a Bíblia, é que a dor uniu esses homens. Tanto é que o que voltou era samaritano, uma raça mista, estrangeiro, segundo Cristo. Então uniu o samaritano, que não convivia com os judeus, mas estavam juntos por causa do mesmo sofrimento. A dor une as pessoas. A dor une as pessoas, irmãos. Infelizmente, a dor nos une. Quando é que a sua casa fica cheia? Quando você faz um banquete, um churrasco, chama todo mundo, né? Quando tem uma festa, mas tem uma ocasião que vai ficar mais cheia ainda. É quando você morrer. Vão lá ou vai no velório, na casa do velório, que eu acho uma coisa muito errada. Isso é pensamento meu, tá? Eu acho que a casa de velório tem um lado bom. O sofrimento não fica em casa, mas a pessoa morou a vida inteira ali. Correto era velar ele naquela casa. Mas, coisa está modernizando, né? Vão te visitar. A dor une as pessoas. A dor une. Irmãos, às vezes, tem crente que está sofrendo, ele está passando dificuldade e não fala com Deus. Ele vai reclamar com as pessoas. Na época de Cristo a coisa era feia. Então esses homens se uniram. O sofrimento tem que unir nossa família. Nós temos que ter um propósito, é nos unir para abençoar a família, para ver minha família bem, ver meus pais bem, ver as pessoas bem. Não é como isso é bom? Como é maravilhoso você poder abençoar as pessoas que você tem condição. Como é bom você poder. Eu vi essa semana, estou tentando lembrar do personagem, mas eu não lembro, para contar a sua história. Se você lembrar, pode me falar o nome. Que ele, quando começou a fazer sucesso, ele não ganhava o suficiente, vai a mais sofrendo, passando dificuldade. Quando ele ganhou, que sei, que chega, que dá, que ganhou muito, ele chegou em casa e falou assim: pai, pode sair do serviço. Foi lá, estava o pai dele trabalhando, tirou o pai dele do serviço, comprou uma casa, mobiliou, comprou um carro e deu, depois dela falou assim: pois mandou 200 mil, depois da conta, agora só vai passear, viver sua vida, porque eu só fez por mim, agora estou fazendo por você. Mas isso eu sei que é uma minoria. Na igreja e no mundo. Esse é do mundo. Você tem uma fé, eu não sei, deve ter, né? Então, às vezes,
vai fazer Deus te abençoar. Quando você é dizimista, ofertante, quando você abençoa as pessoas, Deus te abençoa. Deus abençoa a sua vida. Deus abre porta onde não tem porta. Mas o problema, irmãos, é que muitas pessoas, eles se tornam avarentos, e essa avareza afasta Deus da sua vida. Talvez você tenha chamado de problema, é um caminho que Deus colocou até Deus para você. Todos nós somos necessitados da graça de Deus. Não importa o tamanho do seu problema, se pequeno ou grande. Nós temos aqui nos evangelhos que Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. A ciência não pode explicar isso. Porque depois de algumas horas que a pessoa morreu, os órgãos começam a se decompor. No outro dia, já a pessoa está inchada, né? Já começou a estar de putrefação. Depois de 4 dias, então, Jesus foi lá e ressuscitou, saiu andando, normal. Mas está escrito também que ele fez um milagre extraordinário, esse. Mas ele curou apenas uma dor de cabeça. A sogra de Pedro chegou na casa de Pedro lá, ela estava enferma, Cristo orou por ela, ficou curada, e ela foi servir todo mundo. O Senhor te cura, te abençoa para você ser útil. Muitas vezes nós buscamos o Senhor apenas quando estamos no meio da dificuldade. Só que isso não é bom, não, irmãos. O bom é ter um relacionamento com Deus. O que é relacionamento? É você ter uma amizade, ser íntimo de Deus. Está que nem do irmão Paulinho, olha, íntimo de Deus. Ei, Paulinho, que era uma vez. É íntimo de Deus, você precisa sentar para ele fazer assim, né? É íntimo, você tem que ser íntimo de Deus, verdade. Você precisa criar uma intimidade com o Senhor, orar e buscar ao Senhor. Irmãos, olha, a obediência abre o caminho para o milagre. Interessante que nesse texto, o Senhor não curou eles na hora, não. Quando é que Deus curou ele? O Senhor. Quando eles foram curados? Quando obedeceram. Repita, a obediência. Não, misericórdia. A obediência abre caminho. Obediência abre caminho. Olha só, que Cristo falou, Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo olhou de longe, viu que eram 10 leprosos, pelo cabelo, pela roupa rasgada, talvez quem sabe pela pele, toda enrugada. Vai lá, mostra-te ao sacerdote. Alguém podia falar, não, eu queria que o Senhor me curasse aqui. Eles saíram e foram correndo mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, notaram que estavam curados. Aleluia. Quando eles, olha só, quando ele disse, olha, quando eles saíram, eles estavam leprosos ainda, tá? Eles ainda estavam leprosos. Quando começou a caminhar, no meio da caminhada, eles ficaram curados. A obediência abre o caminho. Lembra do caso de Naamã, sírio, general do exército da Síria, que ouviu sua criada falar, olha, quem dera meu Senhor estiver diante do profeta de Israel, ele seria curado. Vai lá Naamã, com toda a ordem do rei da Síria, para que isso possa ser curado. E ele querendo aparecer, chegou diante do rei. Mas a menina falou, é do profeta, não é o rei, é o profeta. Note bem que a menina falou, senhora, a sua criada, se ele estivesse diante do profeta de Israel, seria curado. Não foi procurar o rei. E ele saiu de lá revoltado, como os irmãos conhecem a história. E alguém ficou sabendo, falou para o profeta, olha, veio um homem lá da Síria, caminhou longe para ser curado, e o rei mandou ele embora. Chama ele lá. Vai lá e fala para ele, eu acho que nem viu o profeta, né? Vai lá, fala para Naamã, banhar 7 vezes no Rio Jordão que vai ficar curado. O que o profeta, que Naamã falou?
Eu saí de lá da minha cidade, da Síria, para vir aqui para ser curado. Eu achei que ele ia vir se colocar na minha presença, pôr a mão na minha cabeça, invocar o nome do seu Deus e eu seria curado. Está nessa linguagem, do jeito que eu estou te falando na Bíblia. Ele já tinha imaginado como Deus ia curar ele, como Deus ia usar as pessoas para lhe curar. Irmão, para de querer tentar descobrir como Deus vai te abençoar. Aleluia. Porque a bênção às vezes vem de onde você nem sequer imagina. Aleluia. A bênção vem de onde você nem sequer imaginou. E ele ficou revoltado, queria ir embora. Mas todo mundo deve escutar alguém. E ele tinha um servo, um soldado inteligente. Falou: meu senhor, posso te dizer uma coisa? Falou: pode. Se eu tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor teria feito? Teria. O pessoal mandou mergulhar no rio, porque isso não vai não. O que é que custa? Deve ter revoltado, quer saber arrumar essas águas sujas. Os rios da minha cidade é melhor. Mas se banha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, nada. Eu acredito que toda vez que ele se banhava, ele levava a pele. Ele queria ver o milagre. Mas na sétima vez, a sua pele ficou como de uma criança. Porque a obediência abriu o caminho. É a obediência que abre o caminho. O milagre aconteceu na caminhada. Deus honra, irmão, quem pessoas obedientes. Porque primeiro vem a fé, depois vem o milagre. Eu falei isso na semana passada, vou falar de novo. O milagre não vem para você ter fé. A fé vem porque você teve milagre. O milagre não vem para você ter fé. Para você não. Mas o milagre vem porque você teve fé. Amém. E através do milagre que vem da sua fé, outras pessoas vão ter fé, porque você teve fé que ele é abençoado. Então vai pensar: se eu tiver fé nesse Deus, se eu orar com essa pessoa, se eu for fiel como ele, eu vou ser abençoado também. Amém, Jesus. Porque milagre não é só uma cura. Uma bênção no casamento, uma bênção material, espiritual, tudo é bênção. Glória a Deus. Primeiro a gente clama com fé. E no momento de Deus, quando ele quiser, ele faz a obra. Ou seja, é só caminhar com fé e obediência. Aleluia. Sabe por que todos receberão a bênção? Todos os 10 receberam a bênção. Mas só um voltou. Se nós pegássemos essa estatística aí, hein? 10% é grato. 90% são pessoas ingratas. Se nós aplicássemos isso hoje, se valesse a misericórdia, os 10 foram curados, foram? Amém. Por que só um retornou glorificando a Deus? E ele era samaritano. E o que eu me acho mais maravilhoso é Cristo esperava que eles voltassem. Cristo estava esperando. Tanto que ele faz uma frase que é exclamativa, né? Não é uma pergunta, nem uma interrogação. Não foram 10 os que foram curados? Essa ideia em português, aquela frase tem uma interrogação, uma exclamação. É uma pergunta afirmativa. Está perguntando e afirmando. Uma pergunta retórica. Então, cadê os outros 9? Essa não é uma pergunta, não é uma exclamação. Então aquele homem, Cristo, ele esperava mais. Porque quando ele nos abençoa, ele espera gratidão. Aleluia. A sua esposa trabalhou, fez um almoço maravilhoso, que custa ir lá e falar um obrigado, dar um abraço, um beijo na boca dela. Pelo menos 2 minutos. Está sem falar com ele, né? Quando seu namorado, quem é casado, aí você não tem não? Quem já casou, levanta a mão. Eu sei que tem mais gente casada aqui, misericórdia, gente. Quem já casou, levanta a mão.
vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19. Coloca aí. Aleluia. Lucas 17, 19. 10 homens receberam a cura física, mas só um recebeu esse aqui. Levanta-te. Ele se prostrou para adorar o Senhor, a tua fé te salvou. A gratidão abriu uma porta para quê? Para a vida eterna para ele. Quantas vezes, irmão, Deus responde às nossas orações e a gente quer te agradecer? Quantas vezes a gente somos rapidinho para pedir e lentos para louvar? Nós somos. Pedir é com nós mesmo. Tem gente que a oração dele é só pedir, mas não tem agradecimento. E a oração que Cristo ensinou, que é modelo, é primeiramente: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você primeiro vai engrandecer a Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor, o reino de Deus já veio. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Eu quero que o Senhor me dê o melhor que o Senhor acha que é para mim. Aleluia. Se na terra como no céu, aí vem o que eu preciso. O pão nosso de cada dia é a minha necessidade. Pão nosso de cada dia não é só alimento, não é o que eu preciso. Tem que pagar água, luz, telefone. Você vai colocar as suas necessidades na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Bem, eu sei que estou fora um pouquinho, mas é importante você entender que a oração tem um modelo. E não é só pedir. A gratidão, irmão, deve fazer parte da minha vida diariamente. Quem vive agradecido, vive dentro da vontade de Deus todo dia. Aleluia. Glória a Deus. Porque todos aqueles 10 homens experimentaram o que é milagre. Experimentaram? Amém. Só que apenas um teve um encontro profundo com Cristo. Lembra que, olha, o começo eles pararam a distância, não foi? Agora, até coloca o versículo 9. Quando ele vai dizer, quando ele em Cristo dá a sentença para ele, Lucas 17, 19. Entendeu? Então Jesus declarou: levanta-te. Aonde é que ele estava agora? Quando ele diz levanta-te, ele estava prostrado aos pés de Cristo. Antes ele não podia, ficou de longe, gritando: Senhor, tem misericórdia de nós. Agora ele estava próximo, aos pés de Cristo. Aleluia. E ele recebeu a salvação. Ninguém teve essa comunhão com ele, só dos 10, só ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então precisa entender, a pergunta continua até hoje: cadê os 9? Cadê o povo que agradece? Nós temos que ser conhecidos não é pelo nosso pedido, não é pela nossa gratidão. Aleluia. Amém? Se você precisa de um milagre, o que você tem que fazer? Eu digo como leprosos, reconhecer que você tem um problema e clamar ao Senhor. E quando ele agir em sua vida, o que você tem que fazer? Apenas seguir o caminho que ele está traçando. E quando você receber, voltar aos pés de Cristo e agradecer. Certo? Que a gratidão, irmãos, olha só, agrada a Deus e as pessoas. E agora vem uma coisa que eu vou te falar, que eu tenho que ser que você já percebeu, eu também não tenho coragem de falar. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Você gosta disso? A gente não fala nada. Você ajuda uma, duas, 3 vezes. Você não vai ajudar mais não? Cara ingrato, nem obrigado fala. Eu sei que ninguém ajuda por causa do obrigado. Ninguém ajuda por causa da gratidão. Mas ser grato é muito bom. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer as pessoas que esteve do nosso lado é muito bom. Imagina Deus. Cristo foi bem claro. Peraí, vamos por ele, foi 10. Só voltou um. E o que voltou ainda nem crente
Mas você agradece a Deus todo dia, quando chega em casa, chega? Por quê? Porque é gratidão. É correto. Irmãos, Deus não gosta também de pessoas ingratas. A coisa melhor que tem é quando você, irmão, que é casado, chega em casa e a sua esposa está te esperando com aquilo que você mais gosta. Quer seja um café preto, purinho, ou um pão de queijo quentinho, né? Sei lá, um bolo, alguma coisa que você gosta. Não é bom? Quando você. Vamos ficar em pé. Quando você chega em casa, você já sente o cheiro. Não é bom? Ah, pastor, eu sou casada com sua filha, com seus filhos. Irmãos, a coisa mais bem-aventurada que tem é abençoar o outro.